Queridos amigos, queridas amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, é com grande alegria que nós estamos mais uma vez juntos para fazer aquela atividade que nós denominamos Evangelho em Prosa. E hoje a nossa prosa vai ser com a Valéria Santana, vai ser com Vinícius, presidente do NEFA. A Valéria é uma das pioneiras do NEFA, né? A Rosana, trabalhadora do NEFA também, da assistência social, e eu. A gente está reunido hoje, então, para falar sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre cuidar do corpo e do espírito. Então, nós vamos ver as orientações dos espíritos sobre esse tema. Para darmos início, e antes de começarmos o nosso bate-papo, nós vamos fazer uma prece inicial. Vou pedir ao Vinícius que, por gentileza, faça essa prece para nós, para começarmos o nosso Evangelho em Prosa, a nossa reunião de hoje. Que possamos, então, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade por mais um dia encarnados, pela oportunidade que temos de caminhar, de lutar pela nossa evolução, que possamos, como o próprio título do estudo de hoje diz, cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, mantendo ele equilibrado, para que tenhamos um bom material para conquistar essa evolução. Agradecemos a espiritualidade que sempre nos ampara, que tenhamos um bom estudo, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Muito bem. Então, para nós iniciarmos, eu queria apenas contextualizar e até explicar onde é que está esse item no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o capítulo se intitula Sede Perfeitos. E neste capítulo, Kardec organizou esse item da seguinte forma: ele trata dos caracteres da perfeição, depois ele tem um outro título, que é o Homem de Bem, os Bons Espíritas, a Parábola do Semeador, e depois vem Instruções dos Espíritos. Então, tem várias instruções dos Espíritos sobre o tema central, que é Sede Perfeitos. Ele está falando de perfeição. E dentro desse tema, Sede Perfeitos, uma das instruções dos Espíritos que Kardec selecionou é o cuidar do corpo e do espírito. Por quê? Porque a nossa perfeição, que é aquilo que todos nós almejamos e onde nós queremos chegar, a perfeição, ela é tanto a perfeição do espírito, a purificação do espírito, quanto também a do nosso corpo. A gente vai, no processo evolutivo, no nosso progresso, progredindo também do ponto de vista material. Ele vai falar para nós, já dando uma orientação geral sobre o tema, ele vai falar para nós sobre esse cuidado que nós temos que ter, tanto com o corpo como para com o espírito. Sobre o capítulo Sede Perfeitos, na última segunda-feira, o nosso amigo Edmilson Marmo fez uma palestra tratando desses temas iniciais, o caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, e nós vamos fazer o bate-papo hoje sobre esse item específico que é cuidar do corpo e do espírito, que é a instrução de um espírito. Eu vou pedir para a Valéria começar. É uma instrução, é uma mensagem que não é muito grande, nós vamos dividir em 4 partes. A Valéria vai fazer a leitura da primeira parte, vai começar os comentários, e a gente vai debatendo aqui ao longo, né, da nossa prosa, tá? Valéria, fica à vontade, então, para ler a primeira parte, fazer seus comentários, depois a gente vai comentando junto. Então, boa noite a todos. Obrigada por permitir nossa presença em sua casa hoje, em seu trabalho, né? Obrigada por estarmos juntos de você. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo,
Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne, para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Bom, quando aqui a gente tem a palavra maceração. Para quem não sabe o que é maceração, quando a gente pega uma erva, né, deixa a erva macerando, você quer extrair o máximo dela, né, tirar o máximo dela. E aqui a comparação que ele fala, ao meu entender, de macerar o corpo, seria mais ou menos assim, torturando o meu corpo, eu vou conseguir as virtudes da alma, né? Então, tem até um exemplo assim, imaginamos que o nosso corpo seja um carro, e o carro está andando pela rua. E, por um descuido meu, eu faço uma conversão indevida, né? E bato, e venho a colidir com outro carro e causa um acidente. Sou eu que estou guiando, e eu estou guiando o carro, né? Quem é o culpado? Sou eu ou o carro? Eu vou sair do carro, vou lá bater o martelo no carro e falar, olha, você errou? Não, eu sou o condutor. Então, vamos imaginar esse corpo sendo o condutor das nossas ações, né? Então, na Idade Média, tinha muito essa coisa do corpo ser do diabo e a alma ser de Deus. Então, o corpo, de certa maneira, ele era muito punido, e tinha os rituais, eu marquei aqui, que você tinha aquelas torturas, flagelos, instrumentos de flagelo, né? E ele, até filmes que a gente vê, a gente assiste, né? A pessoa se torturando de alguma maneira, e você fica se perguntando assim, isso diminui a minha culpa? Né? Aí, eu acho que, assim, bem menos, mas existem algumas religiões que praticam isso até os dias de hoje, né? A gente vê até em determinadas procissões fora do país, em nosso próprio país, pessoas sacrificando o corpo, sacrificando a sua saúde em função de uma penitência, né? Ela vai, não querendo questionar quem acredita nisso, mas, assim, eu acho que Deus não quer isso da gente. Se você veio nesse corpo, eu acho que é para você cuidar dele, né? E seguir a tua vida com... É igual assim, eu vou me privar de beber, quem bebe, durante 40 dias. No dia seguinte, eu vou beber todas. E aí eu me livrei e tô. Não é bem assim, né? Então, hoje o estudo a gente lança essa questão da tentação. Tem uma historinha de Chico. Hoje pode falar de Chico ou só no sábado? Claro. O Chico é Sempre pode, né? sempre. Vocês já ouviram da tentação que o Chico falava? Chico não tem como não se apaixonar, né? O Chico falava que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande, com uma vontade imensa de ser alcançado. Então, ou seja, a tentação, nós estamos encarnados, a tentação ela vai acontecer em diversas coisas, né? E o corpo acaba que você não pode punir o seu corpo em função disso, né? Ô Valéria, achei muito interessante essa comparação que você fez do motorista, ou até mesmo proprietário de um carro dirigindo, né? É como se fosse, então, o motorista ele é o espírito, que é o condutor, né? E o carro é o corpo material. E, nesse sentido, o proprietário do veículo, o condutor, ele precisa tomar cuidados, né, com esse veículo, precisa cuidar do veículo, tá? Mas de forma também
com bom senso e com equilíbrio, né? Se ele ficar o dia inteiro alisando o carro dele, cai uma sujeirinha, aí ele limpa, e ele se desespera com cuidados excessivos, né? Ou seja, ele não está cuidando, ele está cultuando, vivendo em função do carro, né? Então, isso também é um outro problema, aproveitando o seu exemplo. Da mesma forma, nós temos, a orientação é para o cuidado com o corpo, e não o cultuar o corpo e viver em função apenas da matéria, né? Então, nós temos que sata, né? A cobrança nos dias de hoje é muito grande. Você tem que cumprir todas as suas obrigações e ainda ser magro, bonito, jovem, né? E a gente acaba muitas vezes nem respeitando o nosso corpo físico. Às vezes ele dá sinais até de que não está bem e você vai adiante para manter aquilo que a sociedade cobra de você, né? Não adianta eu pegar um Fusquinha 63 da Valéria e colocar para correr junto com o Vinícius, que é o quê? Um carro 80? 83? 88. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O Vinícius vai chegar na minha frente, mas eu fico com essa cobrança, com esse culto, que eu tenho que conseguir conquistar aquilo também. E não é assim, né? Uhum. É isso, Vinícius? Falei certo? Não é uma boa ficar falando de ano de carro aqui não, hein, gente? Então, Por favor, por favor. Mas o que a Valéria está falando é engraçado, né? Porque a gente fica mesmo nessa cobrança e voltando aí na comparação que o Lenart fez do carro, a gente precisa se cuidar, né? E não cultuar. Ele fez essa comparação, não é ficar alisando o carro, polindo o tempo inteiro. Então, tem um limite. É claro que hoje o limite é de cada um, né? Porque a gente sabe que cada um precisa da aparência para alguma finalidade. Às vezes até para se sentir bem, mas às vezes até em função do trabalho, né? Então, a gente nunca julgar, né, a necessidade de cada um, mas, no geral, a gente não cultuar tanto, né? E aí vamos falar bem o correto. Você precisa ir lá fazer uma ginástica, um exercício, né? Uma natação, né, Valéria? Valéria hoje já fez a natação, já começou a colocar em prática. Então, assim, mas não aquela coisa, eu vou tomar anfetamina, né? Vou tomar aqueles produtos para ficar mais forte, eu não sei como é que chama. Né? Machucar o seu corpo de tanto fazer ginástica, né? Ou tomar remédio para emagrecer, para ter aquele modelo que a sociedade impõe para a gente, né? Então, acho que isso que seria você cuidar do corpo e não cultuar o corpo, né? Para você viver bem, para você fazer o que você tem que fazer e aproveitar da melhor forma possível a nossa estadia aqui na Terra, né? Da melhor forma possível. Então, eu gostei dessa comparação aí com o corpo. Até dando continuidade. Você vai viver mais tempo aqui, né? Até essa comparação do veículo, né? Eu acho que aí cada um chega a ter um carro, né? Então, eu acho que a gente tem o veículo como sendo nosso corpo físico, cabe a nós, então, fazer o que a gente chama de manutenção de primeira, talvez segundo escalão, né? De cuidar desse carro para ele chegar no destino, porém a gente não sabe a quantidade de combustível, né? De fluido vital que esse veículo tem, né? Para chegar no destino. E a gente muitas vezes perde tempo comparando o nosso carro com o carro do outro, sendo que todo mundo vai chegar no mesmo destino, só que cada um vai por um lado, né? Tem gente que vai pela estrada de terra, tem gente que vai pelo asfalto, tem gente que vai mais rápido, e a gente às vezes perde muito tempo da nossa vida comparando, querendo ter o carro do outro, sendo que Deus propiciou para a gente o carro necessário para o nosso caminho, né? Desde as vidas passadas até essa. E só retornando, né, na primeira questão que ele pergunta, da parte da autoflagelação, qual seria a culpa do corpo nisso, né? O Espiritismo traz para a gente, né, que a composição
tem o espírito, né, que pensa, né, a inteligência, o perispírito que faz a ligação dessa inteligência com o corpo físico que ele atua. E para a gente aqui no planeta Terra, esse corpo físico ele é necessário para o espírito poder vivenciar isso tudo, né? E até trazendo outra definição que o Espiritismo nos traz, né, de Deus, acho que a Valéria chegou até a comentar um pouco, Deus é bondade, e Deus é perfeito, né? Se a gente que ainda não é perfeito, a gente estaria bem, né, um pai ou uma mãe, vendo um filho que cometeu um erro, ou fez alguma arte, ir lá e começar a se machucar porque fez essa arte, não cumpriu, né, o que seria certo, a gente que ainda é imperfeito já não aceita isso, imagina Deus, né? Será que ele veria isso com bons olhos, né? Eu refleti um pouquinho desse ponto. Tem uma história de São Francisco de Assis, que um de seus discípulos chamou São Francisco e falou para ele de um burrinho que estava sendo muito maltratado, muito judiado pelo seu dono. E São Francisco, na sua angelitude, né, na sua devoção com os animais, falou: quem é esse burrinho que eu vou recolher, vou ver com o seu dono? Aí o discípulo olhou para ele e falou assim: o burrinho és tu, porque com a sua ajuda para tantas pessoas, com o seu trabalho tanto de devoção, você está judiando do teu corpo físico. Então, nem sempre, não é só... tem outras maneiras da gente judiar também do corpo físico. Tem pessoas que são viciadas em trabalho, e isso acaba com o corpo delas, né? Então, esse eu achei um exemplo, assim, bem bonito até de ver, porque ele já era um espírito de luz e também fez isso com ele mesmo, né? O que dirá nós que queremos sempre seguir a corrente, né? Corrente de modismos, tanta coisa aí que a gente, quando olha lá para trás, fala: nossa, eu fiz isso mesmo? Quantas dietas de época? E a verdade é o quê? 3 coisas com relação ao corpo: higiene, se alimentar bem e fazer exercícios. Fisicamente, para você levar essa máquina até o final da sua existência, é isso, né? Esses dias uma amiga postou que a avó dela tinha morrido aos 106 anos. Morreu feito um passarinho. Que coisa bonita, né? Porque a pessoa teve aquela vida plena. Ela foi até o final e bem, e lúcida. Ela não teve assim, porque nós agravamos com nossos hábitos esse nosso retorno também, né? Às vezes eu vou ficar aqui 90 anos, mas aí eu como gordura, sou uma pessoa agitada, ansiosa, trabalho demais, isso daí pode ser abreviado para 60, né? Sabemos disso com o André Luiz, né? Exatamente, Valéria. Você levantou um ponto importante, porque esse cuidado do corpo, que como a gente já falou aqui, é muito diferente do cultuar, não é o cultuar, é o cuidado que nós temos que ter com esse corpo, que é o nosso instrumento aqui, né? É o nosso instrumento para atingirmos o nosso objetivo de evolução, de progresso como espíritos, nós precisamos desse corpo material. E aí você tocou num ponto importante, que o Vinícius até falou lá do carro, né, dentro da comparação do carro ainda, que o combustível, o fluido vital e o quanto nós cuidamos do carro vai definir esse tempo de vida, né, desse carro. A mesma coisa o nosso corpo. Nós estamos aqui, temos um planejamento para um determinado período, mas se nós judiarmos muito desse corpo material, podemos inclusive antecipar, né, e cometer aí um suicídio involuntário, que não é aquele suicídio que a gente, né, vai tirar nossa vida abruptamente, mas vai tirando aos poucos, num processo, né, de excessos, de exageros, né, de falta de cuidado. Eu acho que a palavra-chave nesse caso é equilíbrio, né? É o equilíbrio em tudo, né? Tanto no cuidado do corpo quanto no cuidado do espírito, é agir de forma equilibrada. Rosana, gostaria de comentar, acho que você ia falar alguma coisa, Rosana? Na verdade, assim, a gente
está falando, né, de cuidar do corpo. Eu só queria fazer, assim, lembrar que isso não é uma novidade contemporânea, né? Você ter que cuidar do corpo. Não foi inventado com o espiritismo, não é agora aqui na doutrina. Isso já vem de ensinos lá do cristianismo primitivo, né? Quando Paulo, nas suas cartas, famosas cartas, aos Tessalonicenses, ele coloca: cuidar do seu vaso eu vou até pegar aqui, com santidade e respeito. O vaso aí, no caso, é o corpo, né? Cuidar do seu corpo e cuidar dos comentários de Emmanuel, né? Que ele acaba fazendo os comentários no livro Vinhas de Luz. E ele diz exatamente isso que a Valéria acabou de falar. É você não ingerir coisas tóxicas, é você viver bem, né? Fazer exercício, fazer o que você tem que fazer, e você também fazer a prevenção, né? Quando você precisa de um medicamento, porque nós temos que passar por algumas vicissitudes que vêm até do passado, ou dessa vida mesmo que a gente provocou algum problema, então nós temos que a medicina está aí à nossa disposição para isso, a gente também tem que se cuidar, né? Ir ao médico, o dentista, o psicólogo, né? Porque nós temos as enfermidades do corpo e temos a da alma, então a gente precisa também fazer essa prevenção, só fazendo um link com o cristianismo de Jesus, né, o primitivo. Pedro falava que o corpo é um tabernáculo, né? Exato, muito bom. Bom, então essa foi só a primeira parte das instruções, né, dos espíritos. Aliás, nós esquecemos de mencionar no início, né, um espírito protetor chamado Georges, né, nessa mensagem. E aí vamos à segunda parte. Eu vou pedir para a Rosana, então, por gentileza, fazer a leitura e começar o comentário da segunda parte dessa instrução. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Aqui estamos falando do corpo e do espírito, né? Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as duas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável. É difícil chegar ao segredo do equilíbrio. Continuam dois sistemas? Continuo mais um pouquinho, né? Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Então, aqui vem aquele comentário, né, que o Leonardo acabou de dar um fechamento na primeira. A gente precisa de equilíbrio, né? E aqui ele começa comentando que existem esses dois tipos. Os ascetas, né, que são aqueles que usam o corpo, castigam o corpo, que tem aquele ditado popular, né? A carne é fraca, né? Então eu preciso castigar o meu corpo, sendo que, na verdade, e eles, para poder exaltar o espírito. Esse é uma parte. E tem os materialistas, que são aqueles que não acreditam em nada mesmo, então, como não existe nada, como eu não vim do nada e eu não vou para o nada, tudo vai acabar, vamos aproveitar ao máximo, né, de tudo, porque eles não acreditam que tem uma outra vida e que a gente prossegue. E, nesse sentido, o que a gente precisa, assim, comentar é que precisa ter um equilíbrio aí, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, como nós acabamos de debater bastante aí, né? Porque ele é o templo do nosso espírito, é através dele que o nosso espírito vai crescer, vai evoluir, vai aprender, né? Nessa vida, para poder levar para a próxima. E também precisamos cuidar do nosso espírito, né? De uma forma carinhosa, olhando para dentro de nós mesmos, vendo o que a gente precisa, corrigir as nossas imperfeições, né? Tudo vem aí do nosso orgulho, né? Do nosso egoísmo, das nossas dificuldades em aceitar o próximo como né? E assim a gente poder ir evoluindo. Eu acho que é mais ou menos isso o que essa parte está querendo nos dizer, e em seguida aí vai ter aqueles também, né, que são indiferentes a tudo, que também nós vamos comentar.
Tem aqueles que, eu brinco assim, o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Eu acho até que pode ter vida, mas também não cuido do espírito direito, também não cuido do corpo direito. Então, é que a gente também, não é esse equilíbrio que a gente está falando, a gente está falando do equilíbrio consciente de cuidar de um e de outro da forma como precisa. Então, é uma instrução bacana, né, do Espírito Jorge, daí no final do Sede Perfeitos, porque, só fazer um link aqui, no Evangelho, no nosso livro dos Espíritos, as questões de 125 a 127 fala também sobre isso, né? Se é agradável a Deus. A pergunta de Allan Kardec para os espíritos é se é agradável a Deus as mutilações praticadas no corpo. E os espíritos respondem, vê a utilidade disso. Qual que é a utilidade de você se machucar, se macerar? E aí a gente vai para aquelas religiões antigas de que as pessoas se mutilavam, castigando o corpo, achando que o corpo é o culpado de tudo, mas também a gente pode trazer para a nossa atualidade, eu entendo assim. Que, por exemplo, as pessoas, não incriminando, porque cada um tem a sua crença, mas só para a gente fazer uma comparação. Será que Deus quer da gente mesmo que a gente pague uma promessa caminhando de joelhos, subindo uma escadaria de joelhos? Será que Deus precisa que a gente se machuque fazendo longas caminhadas como promessa, né? Se machucando o pé? Será que... E aí, aqui na nossa reflexão, na reflexão, na verdade, dos espíritos com Kardec, o que ele vem dizer? Deus gosta do que é útil. Use o seu tempo para uma coisa melhor, né? Então, eu acho que esse seria o equilíbrio aí, só fazendo esse link com o livro dos Espíritos. Que a gente cai umas 20 vezes para perceber que está tropeçando, né? E outra coisa também é o jejum, né, gente? O jejum é tão complicado, né? Você fazer um jejum, às vezes isso vai fazer mal para o seu corpo. É igual a dieta que a Valéria acabou de comentar. Você vai fazer uma dieta para ficar com o corpo ótimo, mas também você vai fazer um jejum, de repente prejudicar o seu estômago, prejudicar o seu corpo. E aí, o Vinícius acabou de lembrar, né? Quando a gente prejudica o nosso corpo, é o nosso corpo espiritual, o perispírito vai ficar marcado nele, né? Esse prejuízo vai ficar marcado, e aí nós vamos levar isso para outras vidas, né? Acho que até o Vinícius podia, ou o Lenarte, poderia falar um pouco mais sobre isso. Fica à vontade, Vinícius. Não, eu ia até comentar que talvez essa autoflagelação seja até mais fácil do que a mudança em si da atitude, né? Que é muito mais fácil eu falar assim, eu errei, vou ali me autoflagelar, me machuco, e amanhã eu estou cometendo o mesmo erro, do que o separar, né? Talvez até colocando em prática aquilo que o Santo Agostinho trouxe para a gente, né? Todo dia de noite chegar, pensar o que eu fiz de bom, será que eu fiz alguma coisa de ruim? Será que alguém ficou chateado comigo, né? Do que no outro dia se esforçar moralmente, né? Para tentar, nossa, ontem eu errei isso, hoje eu vou tentar ser mais calmo, vou tentar fazer diferente. Então, talvez seja mais fácil a punição imediata, né? Do que essa mudança interiorizada mesmo, a verdadeira mudança, né? E tem aqueles que se isolam, né, também. Se isolam como uma coisa de pureza. Eu vou me preservar, então eu não vivo. São dois extremos, né? Sim, eu acho que em tudo tem que ter o equilíbrio, né? Como o próprio título traz, né? Tem que ter o equilíbrio do cuidado com o corpo e do cuidado com o espírito, né? Porque sobressaindo um sobre o outro, você acaba prejudicando, né? E como a Rosana disse, né? O nosso espírito é eterno, né? Ele foi criado, porém não vai ter um fim, né? A gente vai atingir uma perfeição relativa. E tudo que a gente traz nessa vida, né, de bom e de ruim, fica marcado, né? O nosso perispírito vai carregar isso, que vai ser utilizado nas nossas próximas reencarnações. Então, que a gente possa, né, aproveitar o momento, né? Porque o tempo, como diz Cazuza, o tempo não para e não volta também, né? E a gente até estava trazendo um pouquinho antes das doenças, né? Muitas vezes a gente fica ansioso com o futuro e arrependido do passado e deixa de viver o presente, né? E a única coisa que está no nosso controle é o presente, né?
que a gente possa utilizar o presente para fazer essas mudanças, né, necessárias. Muito bem, então vamos para a terceira parte aqui, essa segunda parte que a Rosana leu e nós comentamos, fala então desses dois extremos, do ascetismo e do materialismo, né? E na terceira parte, o Espírito Georges, nessa instrução, ele vai dizer assim: ao lado desses grandes partidos, então os partidos é o materialismo e o ascetismo, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixões, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Olha que interessante, né? Então, esse espírito mostra que até a doutrina espírita, pelo menos nesse aspecto do cuidado do corpo, né, haviam dois pensamentos bastante extremos. O do materialista, porque só entende que há só essa vida, só matéria, não considera nada do ponto de vista espiritual, da espiritualidade, né? Então só existe matéria. E se só existe matéria, vamos aproveitar tudo que está aqui, sem preocupação, né, necessariamente com os cuidados do corpo. Vamos aproveitar. E aí vem os excessos, né, vem uma série de coisas. Muito bem. Do outro lado, vem o ascetismo. O ascetismo, ele acredita no espírito, acredita na purificação e quer a purificação do espírito, mas utilizando o seu corpo e se autoflagelizando, como se isso fosse promover a purificação da alma, né? Então, um equívoco também. E aí vem o Espiritismo. O Espiritismo vem dizer que nós somos espíritos, que estamos aqui encarnados, que temos como elemento de ligação entre o espírito, ser inteligente, ser moral, né? O perispírito, que funciona como esse elemento de ligação, e tudo isso é importante, né? O corpo material, como nós já dissemos aqui, é o nosso instrumento de progresso, de evolução. Então, nós temos que cuidar bem, nós, espíritos, temos que cuidar bem desse instrumento, desse corpo, dessa dádiva de Deus e aproveitar bem com equilíbrio. O que não significa dizer que seria o extremo, que a gente deve viver só uma vida espiritual. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Porque nós temos necessidade dessa vida material. Nós vamos viver uma vida só espiritual quando formos espíritos puros. Então, estamos aqui, temos a necessidade da matéria. Não devemos, né, nos isolar. A Valéria falou da questão do isolamento. Por que não devemos nos isolar? Porque o viver em sociedade é que nos ajuda nesse progresso, né? O nosso contato com os outros nos faz desenvolver a caridade, o perdão, a paciência, que seria parte da nossa evolução espiritual, né? Então, nós temos a necessidade desse corpo, e, de novo, aqui ele fala uma outra parte interessante, é a sabedoria de viver. Olha que bonito isso. Sabedoria de viver, viver de forma equilibrada, aproveitando tudo que nós temos à nossa disposição de material, né, com equilíbrio, cuidando do nosso corpo, vivendo uma vida saudável, né, e aí a gente é feliz. Existe uma relação muito forte aqui, essa questão até da relação corpo e alma. Existem algumas coisas que estão mais relacionadas à alma, que seriam emoções, sentimentos, que afetam o nosso corpo, que podem prejudicar ou podem beneficiar o nosso corpo, né? Vamos dar um exemplo prático, depois, se vocês quiserem citar outras coisas. Pessoa que leva uma vida de excesso, vou colocar aqui o excesso de trabalho, estresse, se preocupando, né?
e com aquele sentimento, né, uma preocupação muito grande, se dedicando muito à questão do trabalho, às vezes até por ambição de querer ganhar mais, vai prejudicar a sua saúde. Né? Essas preocupações excessivas, elas são somatizadas no corpo material. E daqui a pouco a pessoa tem problema, né? Tem problema de coração, tem um infarto, e muitas das vezes levado por questões desse tipo. A raiva, a ira, né? Preocupações excessivas, elas levam a problemas no corpo físico. Tá? Então, existem muitas doenças que, na verdade, são provocadas pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, por emoções desequilibradas. Né? Eu tenho que me curar para que o meu corpo se cure, né? Eu tenho que curar essa doença minha da alma para que o corpo se cure, né? E a gente tem que ver que muitas vezes as doenças, ela é o gatilho, é o alerta de que uma coisa não está fluindo bem, né? De que algum ponto na tua vida merece atenção. Exato, exatamente. Rosana, Vinícius, Rosana, pois não. Enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, Leonardo, porque muitas pessoas acham que a pessoa espiritualizada, que está tentando se espiritualizar, vamos falar melhor, que ela é triste, ela tem que ser triste. Não tem que ser triste, ela tem que ser alegre, ela tem que usar o que a natureza dá de bonito, tem que usar dos prazeres, mas tudo usar com aquele equilíbrio que a gente está falando aqui. Porque eu vejo muitas pessoas, assim, às vezes até em relação aos espíritas, falam, os espíritos são muito sérios. Não somos, não. A gente sabe aproveitar super bem das coisas, só que a gente tenta, né? Porque nós também estamos num processo de aprendizado. A gente tenta, e vamos caindo, né? Vamos levantando, vamos caindo. A gente tenta aproveitar das coisas com algum equilíbrio, que é o que a doutrina, né, o espiritismo vem ensinar para a gente. Então, assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando, porque daí as pessoas acham essa terceira classe aí das pessoas que são indiferentes, que querem aproveitar a vida a qualquer custo, tendem a achar que quem está tentando se espiritualizar fica triste, e não é assim. Outra coisa que vocês me permitirem só continuar, é falar da ansiedade, né? Nesse mundo nosso, que o Leonardo falou do trabalho, e esse mundo nosso realmente muito competitivo, né? A gente eu estava lendo o Homem Integral da Joana de Ângeles, né? Que é a mentora do Divaldo Franco, e ela no capítulo 1º ela fala sobre a ansiedade, ela fala dos problemas do dia a dia, alguns problemas que realmente tem, porque é problema que a gente é que não sabe lidar com eles, mas sempre nessa angústia de querer resolver o problema de amanhã. E aí você acaba desenvolvendo essas doenças que você falou, né? Muitas delas vêm com um suor excessivo, batimento cardíaco, dores de estômago, né? Alguns desarranjos que a ansiedade provoca no organismo e acaba que você somatiza tudo isso, né? Então, assim, a gente saber realmente olhar para dentro de nós e verificar o que eu preciso realmente dessa vida. Porque às vezes, foi o que você falou, às vezes... Oi? Pode falar, Valéria. A Joana fala que o grande gatilho de agora, ela já vem falando isso há muito tempo, é o autoconhecimento. Então, a gente vê que a gente está sempre girando em torno desse autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. E se você vê, se a gente conseguir olhar para dentro de você, o que eu preciso hoje da vida, né? O que eu preciso? Eu preciso de tanto dinheiro assim para ser feliz? Ou eu preciso mais de paz? Então, a gente acaba correndo atrás de alguma coisa que a gente nem sabe do que a gente está correndo atrás, provar o que para quem, né? Sendo que a gente precisava era estar mais interiorizado, saber o que eu preciso, e para viver com mais tranquilidade. Dentro dessa relação existente entre corpo e alma e saúde de corpo e alma, tem uma mensagem de Emmanuel, cujo título é Saúde. Eu não vou ler a mensagem inteira, só um trecho, quando Emmanuel diz assim: a cólera e o desespero
a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico. Ou seja, essas emoções de cólera, desespero, crueldade, intemperança, elas vão impactar de alguma forma no nosso corpo, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se feira fértil a cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Olha só, às vezes tem muitas pessoas que buscam causa de algumas doenças, doenças graves, inclusive, como ele citou, câncer e outras, que não conseguem encontrar. E Emmanuel vai dizer que, em alguns casos, a causa primária dessas doenças está na forma, na vida interior, ou seja, como o espírito está agindo, os seus pensamentos, as suas ações, as suas emoções, os seus sentimentos. Olha como é que é importante as duas coisas, e como é que uma interfere na outra, né? O cuidado do corpo e do espírito. Bom, muito bem. Então, nós vamos agora para a quarta parte e última, né, dessa instrução dos espíritos sobre cuidar do corpo e do espírito. Eu vou pedir para o Vinícius, então, ler essa última parte. Você começa comentando, Vinícius, e a gente vai complementando depois, por favor. Tá ok. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportai. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. E o único que o conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Eu acho que resume bem o que a gente trabalhou anteriormente, né? Que ele vem falar para nós muito da inter-relação dos dois, né? De corpo e espírito. E a gente trabalhou, né? Dos ascetas, do materialismo. Então, eu acho que a função nossa aqui igual o Lenart trouxe, né? A gente necessita do material ainda, né? Para a evolução do nosso espírito. Então, que a gente possa vivenciar o materialismo, mas não exagerar, né? Igual a Rosana falou, a gente não está aqui para ter vários bens, a gente está aqui para praticar caridade, dá para viver, às vezes, com base, que às vezes a gente está gastando esse corpo físico, buscando um material, algo que a gente vai acabar deixando aqui, né? Porque a verdadeira vida mesmo é espiritual, e ele traz aqui, né, que o único meio de alcançar a perfeição é trabalhando o espírito, né? Não é o corpo, né? A gente vai usar o corpo para trabalhar o espírito, né? Então, e para isso é necessária a matéria, e que a gente possa aproveitar da maneira possível essa matéria, pensando na evolução do espírito, né? Sem dúvida. Rosana, quer comentar essa parte? Ô, Leonardo, acho que a gente comentou bem essa parte, e assim, eu só queria resgatar aqui, né, que esse equilíbrio aí, que a gente o tempo todo está falando que precisa desse equilíbrio, né? A Valéria começou a falar sobre o autoconhecimento, né, que hoje em dia é por isso que a gente faz a reforma íntima, né? A tão falada reforma íntima que a gente faz na nossa casa, em todas as casas espíritas. Eu acredito que todas as instituições cristãs, né,
falam dessa reforma, voltando como para o nosso modelo e guia, né? Que é Jesus Cristo, que ele veio aqui para mostrar como você pode atingir esse equilíbrio. E a Joana, ela fala, até é legal, porque no prefácio desse livro dela, do Homem Integral, ela coloca lá, o homem integral, o homem mais integral que apareceu aqui na Terra foi Jesus Cristo. Então, a gente precisa seguir esses mandamentos dele mesmo. E aqui é colocado como uma forma de você atingir esse equilíbrio, para ter esse autoconhecimento, para tirar essa angústia, essa necessidade de competir com o outro, né? De querer sair na frente, o que gera muitos distúrbios na gente. Então, volta para aquelas lições de Cristo, né? De Jesus, que é o amor acima de tudo, o amor ao próximo, né? Eu até anotei aqui, a solidariedade fraterna. E aí, depois, se a gente tiver ainda a oportunidade, eu gostaria até de ler um trechinho que fala daquela remuneração, a remuneração espiritual, né? A remuneração Emmanuel comenta, né? Que quem está em caridade, quem está trabalhando para se melhorar, ele recebe uma remuneração, né? Do alto. Então, assim, saber que realmente é isso, é compaixão, é amor ao próximo, solidariedade fraternal, compaixão e, por último, a oração, que é o que a Valéria estava falando agora para a gente, né? Que a meditação, junto com a oração, né? Aquela oração verdadeira, com vontade de melhorar, é essa que vai dar para a gente o equilíbrio aí do dia a dia, para a gente se encontrar, né? E é interessante, gente, porque cada vez mais, se o Espiritismo fala sobre essa importância do cuidar do corpo e do espírito, dessa questão da saúde e espiritualidade, né, dessa relação e dessa importância, cada vez mais a ciência, a nossa ciência convencional, a medicina, ela tem evidência sobre isso também, né? Então, eu queria comentar com vocês sobre um artigo que foi publicado em 2020, publicação recente, entre inúmeros artigos que tem tratando desse tema, que relaciona saúde com espiritualidade. Tá? E esse artigo é da Universidade de Harvard, é um pesquisador da Universidade de Harvard, e ele traz, eu vou resumir, eu vou inclusive depois colocar numa descrição aqui do nosso vídeo, um link para quem quiser acessar esse artigo depois e ler com detalhes. Mas, basicamente, ele fala o seguinte, são evidências, ou seja, são fatos pesquisados, fatos concretos, não é uma teoria, uma hipótese, são evidências de algumas atividades simples, né, gratuitas, e que todos nós podemos realizar por nós mesmos, pela nossa saúde, né, são baseadas em evidências e que elas vão impactar na nossa saúde, na nossa felicidade, na nossa satisfação com a vida e diminuir, inclusive, problemas relacionados à depressão. Então, ele divide em 3 categorias. Ele fala em fazer exercícios mentais, exercícios comportamentais e engajar-se em relacionamento e práticas institucionais. Olha que legal. O que ele chama de exercícios mentais? São reflexões, e tem muito a ver com o que a Valéria estava falando também, e relacionado à meditação, né, à oração e atitudes de reflexões mentais. Olha o que o pesquisador de Harvard fala. Exercícios mentais que vão impactar na nossa felicidade, na nossa saúde. Praticar gratidão. Então, refletir sobre gratidão, situações ou coisas pelas quais nós precisamos ser gratos, né, na nossa vida, quantas dádivas nós temos. Ele fala em saborear e reconhecer o bom. O que é isso? No artigo ele cita alguns exemplos. Então, a gente aproveitar o momento que a gente está vivendo. Estou fazendo uma caminhada, então deixa eu saborear, deixa eu aproveitar, observando a natureza, em contato com a natureza, aproveitar aquele momento, né? Você está com um momento em família, aproveite aquele momento, viva aquele momento intensamente, saboreie. Especialmente hoje, às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente, mas elas não estão unidas,
Está cada um num celular, está cada um pensando uma coisa. Então, saborear e reconhecer o bom. Imaginar o melhor eu possível. Olha que interessante, a gente se imaginar e a gente pensar, até dentro daquela ideia do Vinícius, quando ele lembrou Santo Agostinho, o que eu faço de bom? Né? Vamos levantar os pontos negativos, o que a gente pode melhorar, mas vamos levantar o que eu faço, o meu melhor eu, e o que eu posso ainda fazer de melhor. Então, esses são alguns exercícios mentais. Nos comportamentais, ele fala assim, usar as forças do nosso caráter, identificar nossas principais virtudes e exercitá-las, aí é colocar em prática. Vamos colocar em prática nossas virtudes. E ele está dizendo isso aqui, até a gente poderia pensar que é uma orientação de Jesus, né? Que a orientação de Jesus é essa, é a gente praticar as nossas virtudes. Mas é o pesquisador de Harvard que está dizendo, e está dizendo que isso impacta na nossa saúde, né? Baseado em evidências. Ele fala para a gente praticar atos de bondade e de gentileza. Ele fala para a gente fazer trabalho voluntário, uma prática regular de trabalho voluntário, a gente doar-se. E, por último, ele vai falar da gente se engajar, né, em práticas institucionais, né, seja no nosso trabalho, seja numa instituição. Aí ele vai falar frequentar grupo religioso, a importância da religiosidade ou da espiritualidade na saúde mental. E todas essas orientações, publicadas num artigo, numa revista importante na área de saúde, por um pesquisador da Universidade de Harvard, que vai falar que tudo isso, que de certa forma nós já sabemos que temos que fazer, né? Mas ele vai dizer por evidências que isso impacta na nossa saúde, no nosso bem-estar e na nossa felicidade. A ciência, né, chegando a algumas conclusões que Kardec já nos apresenta há muito tempo. Kardec, na Revista Espírita, ele dizia assim, se um dia a ciência provar que algum ponto do Espiritismo está errado, fique com a ciência. Até hoje isso não aconteceu. E, na verdade, o que está acontecendo é que a ciência vem convergindo para conclusões que o Espiritismo já chegou há bastante tempo com a revelação dos Espíritos. Né? Quando você fala desse prestar atenção nesse momento presente, retomando aquele assunto da meditação, ela não precisa ser uma meditação parada. A meditação, ela existe a meditação ativa. Seja você lavando a louça na sua pia, seja você caminhando, né? Seja você lendo um livro, é você estar naquele momento presente. A yoga ensina, através das respirações, que o único momento que importa é esse momento agora, que você está vivendo. Isso que está acontecendo. Essa nossa conversa é eu estar inteira nessa conversa. Não pensando no que eu vou fazer depois, no boleto que eu vou pagar. Aí não tem sentido nenhum, né? Existe até você alimentar. Presta atenção quando você for comer o seu próximo alimento, você sentir o sabor daquilo que você está comendo. Eu participei de uma imersão e foram práticas de silêncio e tinha a parte de você comer meditando. Gente, o sabor é outro. Você sentiu o sabor da salsinha que a moça colocou na comida, coisa que no dia a dia você vai comendo, você não percebe e você não se dá conta. Você não percebe o vento na sua pele. E o vento toca a sua pele. Só que a gente está tão ligado, e hoje em dia, tanto nessa tecnologia, e eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu não tenho tempo. Pô, desconecta, tempo a gente tem. Tempo, 10 minutos que você pare e faça isso, você vai trazer esses benefícios para o seu corpo e para o seu espírito, né? Muito bom, Valéria, muito bem. Bom, nós já estamos quase finalizando. Vinícius, Rosana, se quiserem também fazer algum comentário antes da gente encerrar o nosso bate-papo, para o tempo passar rápido, né? Eu só tenho que completar alguma coisa, né, Valéria? Porque de vez em quando eu estou aqui varrendo a minha casa, lavando a minha louça, fazendo. E eu realmente eu penso assim,
É tão bom de poder ter uma casa para varrer, né? Tão bom de você ter uma roupa para lavar, tão bom de você ter uma família para cuidar, né? Porque tantos aí não tem alguma coisa, né? Porque precisa hoje passar por isso. Então, assim, achei muito legal isso que você falou. E que fique a dica aí para as pessoas, porque eu falo por mim. Aqui a gente não está para ficar dando exemplo pessoal, mas eu falo por mim. A minha vida mudou completamente a partir do momento que eu comecei a fazer isso que você está falando. Fazer consciente, na hora do meu almoço, e saboreando o alimento e, ao mesmo tempo, já agradecendo. Porque, poxa, pensando nas pessoas que fizeram, e aí cai nisso que o Leonardo acabou de comentar, que são, né, nesse estudo, né, esse agradecimento, né, às pessoas que nos ajudam a ter o alimento na mesa, as pessoas que nos cercam. Eu acho que isso é levar a vida de uma forma leve. Eu ainda preciso, claro, avançar muito mesmo. Mas, assim, eu estou feliz da vida porque eu já estou começando. Eu esqueci de uma, que é vigiar os seus pensamentos. E no Espiritismo sempre fala, santifique os seus pensamentos, porque tudo vai fluir diferente, né? Muito bem. Vinícius? Ela falou do pensamento, né? O Espiritismo até traz para a gente o poder que o pensamento tem, né? Dele chegar em quem você está pensando, tanto através de uma prece, coisas boas, quanto de coisas ruins, né? E a importância da gente manter o pensamento sempre equilibrado. Não, é só retomando, falaram aí questão de não ter tempo, né? A gente acaba vendo que quem consegue fazer mais coisas é quem tem mais atribuições, né? Normalmente a pessoa que na prática tem o tempo, ela não quer abdicar de alguma coisa para fazer. E na prática todo mundo tem 24 horas do dia para se organizar e fazer, né? A gente tem que ver só o que é prioridade na nossa vida, né? E falando em tempo, e eu acho que muito apropriado, aliás, até a escolha desse tema foi por uma sugestão da Valéria, a gente ter um tema que fosse assim até adequado para esse início de 2021, onde a gente renova as esperanças nesse novo ciclo, né, de um novo ano, após um ano bastante atípico, né, diferente, difícil para todos nós, que a gente possa aproveitar esse novo ciclo, esse novo tempo, esse reinício, né, esse início de ano, e a gente repensar os nossos cuidados com o corpo e com o espírito, né? Aproximando-se mais da religiosidade, da espiritualidade, tomando os cuidados de saúde, né, com o nosso corpo, com a prática de uma atividade física, com uma boa alimentação, né, com o descanso, o sono, que é importante também, que a gente acabou não comentando também. Então, todos esses cuidados que a própria medicina e a ciência nos mostra com relação ao corpo, que a doutrina espírita nos orienta ser importante, sigamos o que a ciência diz em relação aos cuidados com o corpo. Sigamos o que o espiritismo nos diz em relação aos cuidados com o espírito, né? E aí a gente está, né, conduzindo a nossa vida e seguindo aí, atingindo o nosso objetivo de perfeição, já que esse capítulo é o ser de perfeitos, né, indo para esse objetivo de perfeição moral, intelectual, né, e cuidando bem desse instrumento que nós temos. Muito bem, alguém quer fazer ainda algum comentário final, antes da gente fazer a prece? Tudo bem? Queria agradecer muito, Valéria, Rosana, Vinícius, né? Essa prosa sobre o Evangelho tem sido muito boa, cada um traz uma observação, uma reflexão diferente, né? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E nós vamos, então, agradecendo também a participação de todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem, fazer a nossa prece de encerramento, no sentido de elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Criador, e agradecer por tantas dádivas, por tudo aquilo que nos é concedido e que muitas vezes nós nem prestamos atenção. Temos muitas dádivas na nossa vida, no nosso dia, é só nos
prestarmos atenção, é só nos dedicarmos a contemplar e agradecer tudo aquilo que nós temos. Refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos objetivos e nos esforçar com a ajuda dos amigos espirituais, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, com o conhecimento que a medicina e a ciência nos traz sobre os cuidados com o nosso corpo material, instrumento para a nossa evolução, e possamos aplicar tudo aquilo que aprendemos nesse estudo, na reflexão da noite de hoje. Abençoe-nos, ampare-nos, abençoe a todos aqueles que ainda não conseguiram encontrar o seu caminho, que ainda estão perdidos nesta vida. Abençoe os enfermos, especialmente aqueles que estão passando pela situação atualmente do Covid. Ampare e inspire os profissionais de saúde nessa nobre missão e tão trabalhosa no momento em que vivemos, para que eles possam conduzir os seus trabalhos, ajudar na cura dos enfermos e que em breve possamos ter a vacina sendo aplicada a todos e possamos cuidar bem da nossa saúde e tirar essa preocupação que tanto nos aflige nos momentos atuais. Que Deus nos abençoe sempre e nos proteja a cada dia. Graças a Deus.